Tamires do Resenhações e hoje a gente vai falar sobre Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six é um lançamento de 2019 da editora Paralela, da autora Taylor Jenkins Reid, com tradução do Alexandre Boyd. E a minha leitura foi através de audiobook e pelo Audible, então eu tive toda uma sensação auditiva por estar ouvindo essa história, o que tem muito a ver com a própria proposta, porque Daisy Jones and the Six é uma história narrada de forma oral. Então é uma pessoa que quer escrever um livro sobre essa banda, e ela entra em contato com todas as pessoas envolvidas, banda, produtores, esposas, namoradas, amigos, enfim, e obviamente os membros da banda, e começa a coletar relatos. O que a gente tem são esses relatos, alguns são um pouco maiores, mas a maioria é tipo questão de algumas linhas, um parágrafo, e a gente vai estar um tempo inteiro tocando quem tá falando com a gente. Então, em termos de ritmo de leitura, é uma leitura muito rápida. Ter ouvido em audiobook muito legal, então se você costuma ler livros em inglês ou ouvir livros em inglês, eu super recomendo. É full casting, ou seja, tem um ator diferente para cada uma das vozes, e isso é muito legal. E hoje eu tô aqui então para falar um pouquinho com você sobre o que é essa história e como foi fazer essa leitura, principalmente porque eu tô vindo da leitura de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é da mesma autora e que foi um livro sensacional pra mim. E esse é o último lançamento da autora lá fora, então criou-se uma grande expectativa por causa de todo o buzz de Evelyn Hugo, e foi o livro escolhido, né, pela Companhia das Letras pra trazer primeiro, antes do Evelyn Hugo, que saiu pela Tag em abril e que vai ser lançado aí em breve. Em Daisy Jones and the Six a gente vai conhecer a história da formação e do rompimento de uma banda que começou a se formar nos anos 60 com dois irmãos, acabou passando uma trajetória de ser composta de 6 pessoas, e aí o nome The Six, e aí até o ponto onde se tornou Daisy Jones and the Six. E o rompimento, eles no final dos anos 70, de forma abrupta, depois do lançamento de um disco e de uma turnê, que foi o ápice da carreira deles e que ninguém entendeu, então, por que eles se separaram. Vou fazer a primeira parte desse vídeo sem spoilers e a parte final desse vídeo com spoilers, porque tem coisas muito específicas que eu quero comentar e precisa entrar um pouco mais dentro da história. O que eu posso falar pra vocês aqui, entrar em grandes méritos e detalhes dentro dessa trama, é que a gente vai estar acompanhando o cenário musical das décadas de 60 e 70. Se vocês estão um pouco ligados, né, nesse período musical, mesmo que vocês não acompanhem bandas dessa época ou não curtam esse estilo de música dos anos 70, tem uma coisa que tá muito clara sempre nesse período, que é um período de sexo, drogas e rock and roll. Então isso vai estar muito refletido nessa história, e essa vai ser uma história que vai trabalhar muito sobre isso também, sobre esses limites, sobre vício, as consequências de você se tornar, né, um rockstar. A gente vai trabalhar com 2 arcos aqui principais. O primeiro deles é a Daisy Jones. Ela é uma garota que vem de uma família rica, só que ela é completamente negligenciada. Aos 15 anos, vai fazer festa, entra em bar, bebe, se droga, já tem conexões com outras pessoas. Isso sempre foi uma coisa que ela quis, então ela meio que se posicionou ali para as pessoas notarem ela. E aí, a partir do momento em que ela faz parte desses grupos, ninguém mais questiona a idade dela. Os pais dela não estão nem aí, não notam que ela passa dias fora de casa, então ela vem dessa família que não dá atenção pra ela, mesmo que ela venha de um background rico. E esse fato dela vir desse background rico, dela ter conseguido essas coisas de forma a só precisar se envolver. Ela é uma garota muito bonita, a voz dela é mágica, então parece que a Daisy consegue as coisas de forma muito fácil. E esse pode ser um problema pro leitor se conectar com ela. Porém, ela é uma garota que não conheceu amor, sabe? Ela não tem esse elo familiar, esse suporte. Ela acha que ela precisa usar, talvez, da beleza dela, do talento da voz dela, mesmo que sem nenhum tipo de treinamento vocal, pra seguir as coisas que ela quer, e ela se enxerga como dona do mundo. Ela tem esse quê todo empoderado, de que ela vai e ela consegue o que ela quiser, só que isso nem sempre funciona da melhor forma. E às vezes ela precisa se submeter a algumas coisas, ou se envolve em pessoas que não são tão legais assim, e isso faz com que ela se envolva cada vez mais forte com esse cenário, né, das drogas, das bebidas, de estar meio sempre não em controle da própria lucidez. E aí, quando a voz dela é descoberta, ela começa, né, a ter um papel ali dentro do cenário da música. Na outra ponta, a gente tem Billy e o Graham, que são 2 irmãos que montam, né, uma banda. Eles começam ali 2, depois começam a entrar pessoas, e aí eles formam The Six, uma banda que vai conseguir almejar algumas coisas ali, mas não vai chamar tanta atenção. Vai ser meio que quando esses 2 universos colidirem, eles vão acender algo. Foi um marco, né, dentro da música aqui, da carreira deles. Só que ninguém sabe por que depois de todo esse sucesso que eles fizeram, a banda chegou ao fim abruptamente, depois de um show, e ninguém nunca
nunca falou sobre isso. Então o que a gente tem aqui dentro desse livro é alguém que está entrevistando todas essas pessoas, que vão desde os 6 membros da banda, a Daisy, produtores, executivos por trás, pessoas que faziam parte das gravações do estúdio, namoradas, amigos, interesses amorosos, todo mundo vai dar sua voz aqui. É um monte de gente e eles vão dar então a sua versão sobre essa história. Na capa nacional desse livro tá escrito que é uma história de amor e música. E realmente é. Mas não é um amor saudável, não é um amor feliz, um tipo de amor avassalador, trágico, e o cenário sexo, drogas e rock and roll tá aqui pra conceber. A gente sabe quanto consumidor de cultura pop gosta, né, da música dos anos 70, 60, 80 até, que isso teve consequência pra vários músicos. Quanto essa loucurada de tour e das coisas boas que vem desse sucesso instantâneo, né, dessa loucura, desse universo de garotas se jogando, de você sendo não exatamente quem você é, mas quem a indústria precisa que você seja, tem consequência na vida das pessoas. E a gente vai ter um retrato muito íntimo. Só que aí tem uma coisa muito legal. Esses relatos estão sendo relatados de 40 anos depois. E essas pessoas estavam, na época, chapadas, consumindo álcool. E elas não lembram de todos os detalhes de forma, né, precisa. É muito engraçado, porque às vezes a gente tá falando da mesma coisa e um personagem diz assim, não, ela tava maravilhosa naquela blusa branca, inesquecível, não sei o quê. E aí o outro diz, não, ela tava vestindo um vestido amarelo e não sei o quê. Ou um personagem diz assim, não, eu quis dizer tal coisa. E aí o outro personagem diz, não, ele quis dizer tal coisa. São coisas diferentes, sabe? Então, por mais que a gente consiga caminhar no mesmo caminho da história e a gente entenda que os personagens eles estão falando da mesma coisa, existe discordância na narrativa. Mesmo que eles estivessem sóbrios, talvez não teria como eles terem todos os detalhes explicitamente claros na cabeça deles para algo que aconteceu décadas atrás. Essa é uma história sobre esse cenário musical, mas também é uma história de amor, como eu falei. Se você tá esperando uma história feliz, não é o que você vai encontrar aqui, mas existem diversas formas de interpretar o amor dentro dessa história, porque vão existir diversos relacionamentos. Os relacionamentos não vão estar conectados única e exclusivamente a personagens principais, até porque a gente tem aqui quem são os personagens principais, que é a Daisy e o Billy, que é o membro mais forte, digamos assim, do The Six. Ele é o lead singer, ele é o Kurt Cobain do Nirvana, sabe? Mas existem outros personagens e os outros personagens têm funções e papéis tão interessantes quanto, e a visão deles é muito legal. Tem o cara lá que toca no instrumento X que tá sempre cagando. Ele toda vez que pergunta alguma coisa pra ele, ele diz, não, eu só quero que dê certo porque eu quero virar um rockstar e foda-se. Aí tem a menina que toca o teclado, o piano, que é um personagem muito forte, que é a Karen. Ela tem uma trajetória muito legal dentro dessa história também, e ela vai ter os seus envolvimentos, vai ter os seus problemas aqui, a gente vai gostar muito de acompanhar a visão pelo lado dela. A gente tem a Camila, que é a personagem que vai se envolver com o Billy, e toda a trajetória dela com esse personagem também é muito legal. Simone, que é a melhor amiga da Daisy e também é um elo dela forte com a realidade mesmo quando ela tá envolta em toda essa situação de drogas. Então a gente vai acompanhar muitos personagens e as histórias que a gente vai ter aqui são histórias fortes, mas não necessariamente são histórias felizes. E esse é um clima que vai caminhar por todo o livro, porque você tá ali, você tá vendo essas pessoas trabalhando pra buscar sucesso, pra alcançar o objetivo deles, que é ver a galera cantando as músicas, que é subir, né, nos top charts da Billboard, que é aparecer na capa da Rolling Stones, e ao mesmo tempo você também vê essas pessoas se afundando de uma forma que é muito trágica e é muito brutal, sabe? E o livro vai trabalhar sobre isso de várias formas. E aí assim, gente, tem 1.457 assuntos que Daisy Jones pode falar. Pode falar sobre a amizade feminina, principalmente, a força da família, tanto do lado da Daisy, que passa por toda essa questão de ser negligenciada, quanto do lado do Billy com o irmão, que começa essa banda, e depois do desenvolvimento que vai acontecer conforme esses personagens vão adquirindo parceiros ao longo da trama. A gente vai falar aqui sobre sexualidade em termos de exposição, principalmente do lado feminino. A gente vai falar aqui sobre drogas, sobre vício, sobre o peso que isso tem na vida das pessoas. A gente vai falar aqui também sobre maternidade, mas que seja um tema que até então parecia não ter nenhuma conexão com essa história. E eu achei uma história muito bem contada, sabe? Chegou um ponto que eu tava ouvindo esses personagens, realmente parecia que eu tava ouvindo um relato de uma banda de rock, e que essas pessoas eram todas reais, e que toda essa intensidade tava passando através dos relatos. Tem momentos que são divertidos, tem momentos que são tensos, tem momentos que você vai detestar a Daisy, tem momentos que você vai detestar o Billy, tem momentos que você vai detestar vários dos outros personagens porque eles estão, tipo,
tipo, cagando pro resto do que tá acontecendo. Tem o Ed também, que é um outro cara que chegou um momento da história que ele tá batendo muito de frente. E é uma história que parece muito viva, mesmo que a gente esteja falando de 4, 5 décadas atrás. Eu acabei curtindo muito mais esse livro do que eu achei que eu ia curtir. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu tava acompanhando um pouco pela tradução em português. Algumas coisas na tradução em português não ficaram, ao meu ver, tão impactantes quanto ficaram no original em inglês, principalmente algumas das falas da Daisy. Ela é uma personagem que ela bate muito em cima do fato de que ela não precisa fazer o que os outros querem que ela faça. Ela é por si só, que ela consegue ter opiniões, que ela consegue tomar o rumo da vida dela, e ela tem várias frases de efeito ao longo do livro. Eu acho que é um livro que vai conversar diferente com diferentes pessoas, e que você estar ou não conectado com o cenário musical dos anos 70 não é o mais importante. Acho que se você curte música de forma geral, seja da forma mais leiga possível, o livro já vai conversar com você, porque esse universo é muito mágico, muito visceral também, mas você não precisa ser um fã da música dos anos 70 pra se relacionar com essa história. Foi um livro que super funcionou pra mim, eu queria contar pra vocês, principalmente porque eu vim falando muito de Evelyn Hugo, tá? Através dos vlogs, os vídeos de melhores leituras, e eu fiquei surpresa porque eu tava esperando menos desse livro. Tem uma coisa muito particular sobre o final dele, e como eu falei pra vocês, não é uma história feliz, então a gente não vai ter um final de rainbows, coraçõezinhos e pôneis. E eu passei por momentos muito tristes dentro dessa trama, onde eu temi muito por alguns personagens, eu queria sacudir eles. Isso aí, na última página desse livro, com a segunda frase, é tipo um bilhete deixado por um personagem pra outro. Não é nem dentro do formato que foi desenvolvido no livro. Eu li a segunda linha do bilhete, sendo que a primeira é "Oi, fulano", e eu comecei a chorar. E aí, quando eu me dei por conta que eu tava chorando, eu comecei a rir, porque eu passei o livro inteiro absorvendo a história e pensando, nossa, esse livro é muito legal, tem tantas camadas, ela quer dizer tantas coisas, ela quer, né, contar tantas histórias. Não tinha apertado nenhum botão forte o suficiente pra fazer eu chorar, por exemplo. Eu me emocionei muito mais com a Evelyn Hugo do que eu me emocionei com Daisy Jones. Só que, na verdade, eu tava emocionada, só o botãozinho não tinha sido apertado ainda. E a hora que apertou, eu desabei com esse livro, na última página, na segunda linha, porque eu não sei nem explicar pra vocês o que significa, sabe? Essa última página. Ela muda uma chave ali. E é uma coisa muito genuína da pessoa que deixou aquele bilhete. Eu queria deixar essa recomendação pra vocês. Agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas com spoiler, porque esse é um livro que personagens que são muito complexos, e que eu acho que vale a pena dissecar alguns deles especificamente. Primeiro, eu gosto muito do fato da Daisy não ser a personagem certinha, e a gente se apaixona por ela e torce muito por ela ficar com o personagem principal, que é o Billy. Eu até torci, de certa forma, esses personagens, mas eu acho que o contraste dos dois é a coisa mais legal, e o que ela representa pra ele. O Billy, quando ele sai na primeira turnê, ele acaba se envolvendo com drogas, ele casou com a Camila, ele deixou essa mulher grávida em casa, e ele pira o cabeção, sabe? Ele começa a andar com essas mulheres, e a beber, e a usar drogas, e eu achei muita filha da putagem dele. Eu acho muito engraçado esse arco dele com a Camila, porque primeiro a gente tem os personagens olhando pros dois e dizendo, nossa, quem você tá querendo abrir mão de ficar com essa personagem, sabe? E aí depois a gente tem uma mudança muito interessante de como as pessoas enxergam a Camila e do papel que ela passa a ter. Ela chega pro Billy e diz, olha só, você precisa dar um jeito na sua vida e eu vou te dar até o dia do nascimento dessa criança pra você fazer o que você quiser. Ela dá carta branca pra ele, mesmo eles estando casados, ela grávida, precisa dar luz, pra você fazer o que você quiser nessa merda dessa sua turnê. Quando essa criança nascer, você dá um jeito na sua vida. E aí ele segue loucão até que a Júlia nasce, e aí ele vai pra reabilitação, e a família dele, o fato dele não ter visto a filha dele nascer, torna algo poderoso pra ele manter a sobriedade. E aí a gente acompanha esse personagem passando por uma segunda turnê, vendo todos os riscos que essa sobriedade passa, e principalmente entrando em contato com a Daisy. É uma conexão intensa que os dois têm. Muito dessa conexão transparece na relação musical que eles têm. Mas o Billy fez um voto pra Camila, e esse voto dele pra Camila se sobrepõe ao amor que ele sente pela Daisy. Foi muito sufocante pra mim ler essa história e saber o quanto um amava o outro, e eles não podiam ficar juntos, porque primeiro ele tinha dado a palavra dele pra Camila, e a família representava pra ele o mundo dentro dessa história, e segundo porque a Daisy representava pra ele não só o amor, mas um risco, porque ela era a personificação que ele precisava se afastar, e ao mesmo tempo ele amava aquela mulher. Ela usava drogas, ela tava sempre loucona, e por mais que eles conseguissem trabalhar juntos, e talvez todo o pé atrás do
Billy desde que ele conhece a Daisy, né? Quando ela aparece e começa a dar palpite, né, em Honeycomb. Mas é a primeira música que eles trabalham juntos, né? Que ela muda a letra final pra um questionamento. E ele tava escrevendo todas as músicas dele pra Camila como uma forma de, tipo, assegurar através da música que eles iam dar certo, que ele ia conseguir resistir, que ele ia sobreviver a essa carreira, eles iam manter a família. E aí ela chega lá e bota um ponto de interrogação, né, nisso, questionando, né, essas coisas que ele queria pôr como certeza. E aí ele se sente meio que, né, oprimido, né, o homem alfa dele, né, tirado dele, porque ela chega e se impõe ali. E aí já se cria isso, mas ao mesmo tempo, conforme ele percebe que ela tem esse talento, que ela, né, consegue transpor isso através da música, a relação deles muda, mas ela é também a personificação de tudo que ele não pode entrar em contato. Eu acho que o que salvou a Daisy pra mim, primeiro foi entender que ela vem de um background que não deu suporte pra ela se tornar alguém melhor do que ela é, que tudo que ela conseguiu ser por causa dela, mas também pelo fato de que a Daisy, ela nunca se impôs acima do Billy sexualmente, sabe? Tem a cena em que ela tenta beijar ele, mas é meio que só, sabe? Ela não tenta seduzir ele, ela não cai no colo dele, ela não fica jogando joguinho. Ela entende que ele tem uma família, que existe um limite ali. Principalmente depois que ela percebe que um pouco do distanciamento dele tem a ver com a forma como ela consome todos os entorpecentes. E aí tem aquela cena que, tipo assim, quebrou meu coração, que é quando eles estão no último show em Chicago, e aí eles não tinham cantado o Honeycomb todo a turnê, e aí ele fala, quem sabe a gente canta, e aí ela fala que ela vai aproveitar aqueles 3 minutos pra cantar aquela música, cara, que ela ama, foda-se. E aí ela decide tirar o ponto de interrogação, né, a entonação de questionamento da música, porque ela vê que a Camila tá ali, colocar aquilo como certeza, porque ela percebe que ela ama aquele cara, mas que aquele cara ama ela também, mas que existe aquela pessoa, existe a Camila, existe a família que eles construíram, ela vive intensamente aquele momento, dá pra ele o que ele queria desde o começo, é o começo dela abrindo mão da possibilidade desse relacionamento. Eu achei aquela cena muito intensa, e isso tudo é coroado com a Camila encontrando ela depois, tentando entrar dentro do quarto, e a conversa que eles têm, que as duas têm, né? Ela dizendo, eu sei que você ama ele te ama de volta, mas ele não vai me largar por causa de você. Você precisa aceitar isso, você precisa se afastar, porque senão vocês dois vão entrar em colapso. Era o que já tava acontecendo, porque aquele pra mim é tipo o grande momento, porque primeiro a gente descobre que a nossa narradora é a Julia, que é a filha do Billy. Tudo passa a fazer sentido a partir disso, porque esse cara, ele passou o livro inteiro tentando se pintar como o cara bonzão, sabe? Ele passa o livro inteiro dizendo, não, eu não quis tirar o poder deles de decidir, não, eu não quis trair a Camila, não sei o que pelos meus filhos. E aí você entende que toda essa pinta que ele tá, né, colocando ali, é porque ele tá contando a história pra fucking filha dele. Como é que ele vai dizer pra filha dele, né, o que tá sabe, na essência dele? Ele tem que, de certa forma, também se pintar como uma pessoa melhor enquanto ele narra essa história. E aí toda a personalidade desse personagem muda pelo simples fato de você saber pra quem ele tá contando a história. Ele tá contando a história pra filha dele. Como é que ele vai dizer que ele sentia vontades urgentes de trair a mãe, sabe? Não, ele tem que, né, vestir a carapuça do cara forte, do cara íntegro, que tentou o melhor possível, que não sei o que. Eu ainda achei surpreendente que, mesmo antes de eu saber que era a Julia que tava pegando os relatos, existem momentos em que ele meio que fraqueja, revela, né, que a Daisy fez ele sentir coisas, que ele se sentia atraído por ela, que eu já tinha percebido que ele tava, tipo, negando desde o começo da narrativa. E tem uma coisa muito engraçada, que é o fato de que eu nem questionei em nenhum momento que a pessoa que tava coletando esses relatos poderia ter qualquer tipo de importância dentro dessa história. E aí a hora que chegou e revelou que era a Julia, eu fiquei, what? E foi muito, muito, muito legal, porque muda a perspectiva. Quando a gente descobre que a Camila também morreu, muda a perspectiva, porque no começo do livro a gente vê ainda algumas pessoas questionando a presença da Camila. Isso vai diminuindo gradativamente conforme a gente vai chegando no fim da história. Isso tem muito a ver com o fato dela ter morrido no meio desse relato, porque existe uma mudança muito drástica de como você passa a enxergar uma pessoa depois que ela não está mais entre nós. Depois que a pessoa morre, você sempre tenta pensar de forma mais positiva sobre a pessoa. É isso, no final a Camila era uma deusa pra todo mundo, porque ela já não tava mais entre eles, porque ninguém ali mais se sentia confortável em apontar as falhas da Camila, sabe? Antes, quando ela aparecia na turnê e tal, com a Julia, com o bebezinho e tal, sempre tinha alguém que falava, ela apareceu, não sei o quê. Chegou um momento da história onde toda vez que ela aparece, ela é tratada com muito carinho quando ela é mencionada. E eu achei isso muito, muito inteligente. E aí, falando em Camila, tem a maldita da carta que ela deixa
pro Billy. Nossa, eu fui ao chão. Aquele foi o momento que eu fui ao chão, porque mostra o quanto essa mulher foi foda. Ela amou aquele cara com todas as forças dela. Ela se submeteu a deixar ele viver as loucuras do rock and roll, a transar com quantas mulheres ele quisesse durante aquela primeira. Ela tava grávida, esperando o filho, passando por todo o tormento que é a gravidez. Tem a parte boa, mas a gente sabe que também tem todas as inseguranças e todos os perrengues que uma mulher grávida passa. E aí o cara que é o marido dela, que é o amor dela, que é o pai dessa criança, tá na estrada transando com todo mundo. E ela vai lá e diz pra ele: ok, você pode transar com todo mundo, mas depois você vai lá cuidar dessa criança. E aí ele aparece lá, ele entra pra reabilitação, ele sai na segunda turnê, ela confia. O que seria o natural aqui? Ela tentar convencer ele que não era mais, que era pra ele acabar a banda, sabe? E ela não faz isso. Tem até um momento onde eu não lembro agora qual é o personagem que questiona isso, né? Tipo, eu acho que até o próprio Billy, né, que fala que ele vai largar tudo e tal, e ela, não, eu me casei com um músico, esse músico é você, e você só é você porque você é músico, então assim, você precisa seguir com isso e ir à frente. E ela passa por tudo aquilo, ela vê esse cara que ela ama se apaixonando por essa garota, ela mesmo assim deixa a coisa rolar porque ela sabe o quanto isso é importante pra carreira dele. E aí chega no final, ela tem aquela conversa com a Daisy, e aí é um ponto de virada da personagem, porque ela passa a perceber o quanto aquilo tá fazendo mal pro Billy, deixou de ser um amor simples pra se tornar uma coisa que pode tirar ele completamente, né, do trilho, e a gente vê isso quase acontecendo com ele lá, né, no bar, enquanto toda essa revelação tá acontecendo. E aí ela fala pra ela que ela precisa se afastar, e aí ela se afasta, e no momento que ela se afasta, o Billy também toma a decisão de que chega, e aí os outros personagens também já estão se quebrando. A Karen, por causa de todo o negócio com o Graham, gosto muito do arco dessa personagem, eu acho ela excepcional, a decisão que ela toma de, tipo, a gente rolou ali um tempo, rolou alguns anos ali com o Graham, os dois estavam juntos e não sei o que, e parará, e ele querendo ir à frente, e ela, não é bem assim. E aí ela engravida, ela diz: eu não vou ter esse bebê, eu não quero virar uma mãe, eu quero ser uma rockstar, e pra isso que eu trabalhei até aqui, e vai ser pra isso que eu vou trabalhar. E aí ela faz o aborto, e ela ainda segue trabalhando, né, durante muitos anos dentro da indústria, tocando em outras bandas, fazendo sucesso e tal, e a jornada dela é muito legal, e eu acho que muito mágico quanto essas subcamadas da história conseguem trabalhar coisas diferentes, tocar em pontos diferentes, sabe? Eu fiquei abismada, e foi isso que me ganhou aqui. Eu achei muito, muito legal essa construção que a autora fez. Pra mim, assim, a grande coisa da história foi a Júlia. Eu fiquei tipo, porque não é uma grande sacada a Júlia ser a narradora, mas eu sequer questionei que existia importância em saber quem era a pessoa que estava coletando esses relatos. É porque a gente tem uma pessoa dentro do livro, né, uma das vozes dentro do livro, que é uma autora de um livro sobre a Daisy Jones. Então, tipo, foda-se quem é a pessoa que tá coletando esse relato. E aí, a simples fato de você descobrir quem é essa pessoa muda toda a perspectiva do livro. E aí, na última página, você tem aquela nota dessa mulher foda que passou o livro inteiro lutando pra manter essa família junta. E, de certa forma, manter essa família junta significava manter a banda unida também, e que manteve esse amor, e que lutou por esse cara, e que criou os filhos. Ela teve a Júlia, depois ela teve gêmeas. E aí ela deixa a carta, um bilhete pro marido dizendo: eu fui embora, você cumpriu a promessa que você tinha feito pra mim, agora vai atrás da sua felicidade, liga pra Daisy, vocês me devem uma música. Simples assim. E aí o livro fica aberto pra você criando mil e uma teorias sobre: será que ele ligou pra Daisy? Sabe como a Daisy vai se sentir recebendo essa ligação? E essa personagem que, tipo assim, você pode julgar ela o quanto você quiser, por um milhão de motivos, por não tomar controle da própria vida, tá usando as drogas pra se esconder, se achar, né, dona da verdade. Um milhão de coisas você pode falar da Daisy, mas você não pode dizer que ela não é uma personagem foda também, por tá passando por tudo isso num período em que o cenário era foda para as mulheres. Durante muito tempo, ainda é, né, se você for levar em consideração a indústria, enquanto você tem que estar sempre magra e bonita e cantar bem, você não pode viver escândalos, sua família tem que estar em ordem, não sei o quê. Mas ela já veio de uma situação quebrada e ela soube se impôs, e eu gosto do momento em que fala em que ela não teve nenhum treinamento vocal, nem toda a capacidade, toda a evolução dela, quando ela entende que ela precisa escrever melhor as letras dela, quando o Billy fica forçando ela pra ela pegar o tom certo pra cantar a música que ele escreve pra ela, né, que ela tem que estar com raiva e não sei o que, e todo o processo que eles passam até ela acertar, porque ela não tem esse treinamento, e o simples fato de que ela, na hora certa, ela deu o passo pra trás e ela recuou porque ela soube que ela ia fazer mais mal pra aquele cara que ela amava, e o quanto isso poderia significar pra ela. Eu só não dei 5 estrelas pra esse livro porque eu acho que em alguns momentos ele fraqueja em manter o ritmo super interessante. Chegou um momento da história em que eu fiquei tipo, tá, mas
onde é que a gente tá indo aqui, o que vai acontecer. Mas de forma geral, quando chega no final do livro, o livro acende. Se não tivesse tido esse problema de ritmo, esse livro teria sido 5 estrelas também. Então, eu queria deixar essa dica pra vocês. Eu falei horrores, esse vídeo ficou enorme, peço desculpas se você aguentou até aqui. Deixe seu joinha, me conta aqui embaixo se você gostou, se você vai ler, o que você achou sobre essa história, se você já leu, e conta aí as suas particularidades sobre tudo que aconteceu. Dá o seu alerta de spoiler também pra não prejudicar a leitura de ninguém. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!